atravessar as nuvens, os cúmulos limbos, para depois alcançar o sol, né? Tinha todo esse lado. Eu fui pega, assim, totalmente... Sabe, não cheguei até a Índia junto com os Beatles porque não tinha dinheiro para tanto. Mas segui o quanto pude. E não tinha o menor, assim, pudor mesmo. Eu era absolutamente fanática, xiita. Assim como os Beatles, os Mutantes também eram muito inventivos. Colocavam elementos, assim, psicodélicos nos sons. Tinha orquestra, tinha o tal do Theremin. Tinha as invenções malucas do... Me fugiu o nome. Cláudio César? Cláudio César, irmão dos irmãos ali, do Arnaldo e do Sérgio, que inventava coisas, efeitos. Era um gênio, era maravilhoso. Enrolava captadores. Devido a todo esse incremento no som, era muito difícil os Beatles executarem algumas versões, algumas músicas ao vivo. Isso acontecia com os Mutantes, também chegava a acontecer com os Mutantes, na hora de apresentar o que vocês tinham bolado e criado ali no estúdio. Tinha uma dificuldade, tinha que rolar uma adaptação nas músicas. Não, porque a instrumentália toda era fabricada em casa, né? Então, por exemplo, eu me lembro que a primeira versão que o Cláudio fez do Uauá, que a gente ouviu de Jimi Hendrix com o Uauá, o que é isso, o que é isso, não tinha foto, não tinha informação, não tinha nada. E o Cláudio, de ouvido, ele fez um Uauá. O tamanho de um elefante. Mas valia, sabe, essa loucura dele, porque parecia... Quando a gente se apresentava, parecia um laboratório do professor maluco, com instrumentos estranhésimos, né? O Theremin também, eu vi uma russa tocando, eu falei, putz, eu quero esse instrumento. E ele foi lá, fuçou, achou um jeito de construir um Theremin na garagem e fez. Era um Theremin todo monstrengoso, mas era um Theremin, era o mesmo processo. Rolava o som. Rolava o som. Então, era legal, porque fazia parte do guarda-roupa dos Mutantes, né? Do figurino dos Mutantes, aquela mescla de roupas malucas com instrumentos estranhésimos. Então, várias vezes, a gente tinha uma Kombi chamada Dirce. Dirce. Então, bota na Dirce, mas a Dirce não vai caber na Dirce, isso. Então, quando não cabia, arrumava a Dirce número 2, porque a gente não conseguia ficar sem as coisas, né? Às vezes deixávamos de fazer show por conta disso. Era um espaço pequeno, não dava para ter tudo aquilo. No equipamento, fazia show. Olha só. Tinha uma coisa... Já era uma banda de stadium, assim. Tinha esse lado, tinha uma preocupação. Vou deixar alguma coisa velha esparramada toda pelo chão. Vou correr num automóvel enorme, forte a sorte, a morte a esperar. Vamos fechar, então, essa relação Beatles, Mutantes, ouvindo aí da Rita Lee, o que o som dessas bandas tem em comum? A Mutantes bicava pra caramba Beatles, né? A gente ficava de olho, escutava tudo e tentava fazer o mais próximo possível. Inclusive, as músicas, as composições próprias eram todas bicadas de Beatles. O Oasis perde. Era bem bicado de Beatles. Mas sem pudor, sem tentar esconder, né? Era uma coisa bem explícita mesmo. A gente é bitomaníaco e ponto. E aqui no Brasil tinha uma aceitação maravilhosa. Eram os Beatles brasileiros, tinha uma coisa meio assim. Incomodava um pouco de um lado, né? Mas do outro era legal. Era uma honra. Pela primeira... Vamos já entrar no assunto disco novo. Eu queria saber como é que foi para você, Rita, escolher, fazer essa seleção, já que você mesmo se denunciou no release, que você tinha uma implicância danada nessa fase fervorosa, como fã dos Beatles, de quem fizesse uma versão que tivesse uma notinha errada ou fora, tinha que ser igualzinho. Até os erros, né? As falhas das guitarras do George Harrison tinham que constar ali na releitura. Como é que foi para você fazer esse disco de versões e também as releituras que você apresenta nesse teu trabalho aqui, ali, em qualquer lugar? Pois é, você sabe que naquela época que eu era fã xiita, o fã xiita é aquele que sabe tudo, absolutamente tudo, e acha que a verdade dele é mais do que a verdade do artista, né? Então, quando tinham duas facções na época. Tinha, assim, por exemplo, Renato e seus Blue Caps, que faziam versão de Beatles, né? E eu ficava apavorada, eu tinha pavor daquelas versões, eram sempre horrendas, as letras eram péssimas, eles não tocavam igual, não cantavam igual, era péssimo. O meu primeiro amor
If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. Aí tinha aquela outra versão do cover, de você ter que fazer exatamente igual a Beatles, e nessas não podia nem deixar de ter o erro da guitarrinha do George, que o dedinho batia assim, então tinha que bater o dedinho igual do George e errar junto com o George. E para fazer esse disco de Beatles, eu pensei muito. Você teve que abstrair totalmente essa Rita Lee que você está falando. Puxa, põe divã de analista nisso. Mas aí quando você descobre que seus esqueletos do armário em relação a Beatles são felizes e tão loucos para vir à tona, você libera tudo também. Não, ouvindo o disco, eu achei assim, a despretensão e a falta de pudor mesmo, achei assim, muito interessante. Até nas músicas que foram versionadas para português, achei muito legal essa coisa de, se eu não me engano, no Baião, que fala assim, te amo pra chuchu, né? Foi essa que tem... Acho que é o Aqui, Ali, em Qualquer Lugar. I love you pra chuchu. I love you pra chuchu. Se você não está perto, eu fico jururu. Jururu. Quer dizer, eu coloquei uma coisas leveza, minhas, né? de jururu, de very nice pra chuchu, aquelas coisas que eu mexi, né, que eu fiz em letras, eu recapitulei nesse disco. I love you pra chuchu. Se você não está perto, eu fico jururu. Mas tinham 6 versões em português e foram vetadas. E quem? Vetadas por quem? Sabe por quê? Quem é que bateu esse martelo? Porque a editora deles... Michael Jackson. Exatamente. Sério? Não diretamente. A Não, política mas da editora dos Beatles, que pertence ao Michael Jackson, eles têm, assim, de um tempo pra cá, eles só permitem versões que não saiam do tema original da letra. Isso não me foi avisado no começo. Então eu saí fora, extrapolei. Algumas não, eu mantive as que foram, assim... Aprovadas, autorizadas, é porque eu mantive, mas sem saber. Sem saber, acabou ficando. Agora, as que eu extrapolei não foram. E uma delas é a Wanna Hold Your Hand, que chamava O Amor é Tão Clichê. Pela primeira vez que eu vi a Wanna Hold Your Hand, eu achei o bumbão do Ringo uma levada de baião. Aí eu fiquei imaginando já o baião, né? Que é uma coisa que eu adoro, o baião, acho uma delícia a levada, e junto com a letra em português, né? Então foi tudo, mas aí não deixava, então saiu. Roberto, você produziu o disco, produziu o trabalho, né? Produzi. Como é que foi a escolha do repertório? Tinha uma lista de músicas, como é que vocês decidiram? A gente fez uma lista de umas 40 músicas. E aí, como tinha essa coisa da possibilidade de se fazerem as versões, que a princípio a gente não queria fazer versões. Aliás, a princípio a gente não queria nem fazer o disco, porque a gente bateu justamente nesse lado fundamentalista em nós, que tinha assim o maior medo de mexer com algo que era tão sagrado. Lá do Talibã. Talibã Beatles, não se mexe. Beatles. Você era uma osaminha dos Beatles. Uma osaminha dos Beatles. Mas tinha essa coisa intocável, né? Intocável, muito difícil de mexer. Né? Foi um tempo, quer dizer, na verdade foi uma ideia do Marcos Mainato, que é o presidente da W Music. A ideia dele, a proposta dele, por que vocês não fazem esse disco, né? E aí a gente demorou um tempo para digerir a coisa, até começar, e foi, a gente teve que retomar, ouvir, eu tive que comprar todos os discos de novo e ouvir tudo e me reapaixonar pela coisa. E a Rita começou a fazer versões, que não foi uma coisa também que a princípio ela tivesse sentido, vou fazer versões. Não, demorou um tempo para começar. Porque o Mainá falou também, olha, a gente gostaria de trabalhar esse disco aqui no Brasil e tudo. Então seria legal se você pudesse pensar em fazer algumas versões, você escolhe umas 2 ali e tudo. E eu fiquei arrepiada com essa ideia, né? Por causa daquilo tudo que a gente estava falando, de panchita, que não mexe, que é sagrado, que é radical e pá.
E aí foi um exercício muito legal, porque eu peguei a primeira, essa que a gente está trabalhando agora, primeiro single, que se chama Pra Você Eu Digo Sim, foi a primeira versão que eu fiz, né? If I Fell. E aí eu comecei a ter um certo prazer em mexer naquilo e lembrar de coisas e fazer um apanhado geral da minha vida e voltar com Beatles e pegar e ouvir. Então aquele carinho que eu tinha voltou à tona a 10 mil e sem mais aqueles dedos de não mexer na coisa sagrada, né, do Talibã, Beatles, né? Já agora com uma coisa assim de a vontade de abrasileirar o trabalho de Beatles. Se eu me apaixonar, vê se não vai debochar da minha confusão. Uma vez me apaixonei e não foi o que pensei. Estou só desde então. Se eu me entregar total, meu medo é você pensar que eu sou superficial. Se eu não fizer amor assim sem mais, se você brigar e for correndo atrás de alguém, não vou suportar a dor de ver que eu perdi mais uma vez meu amor. Mas se eu sentir que nós estamos juntos, longe ou a sós, no mundo e além, pode crer que tudo bem. O amor só precisa de nós dois, mais ninguém. Se você quiser ser meu namoradinho e me der o seu carinho sem ter fim, pra você eu digo sim. Nesse disco, no Aqui, Ali, em Qualquer Lugar, tem muita essa fusão da bossa nova com Beatles, que são essas duas... bem perceptível. É bem a praia dele, essa coisa da harmonia de bossa nova e a adaptação que ele fez dos arranjos dos Beatles ficou, eu achei. Exatamente, porque não é só a batida, o ritmo, né? Você tem que estar ligado na harmonia, a harmonização da música. Exatamente. Denuncia para quem tem uma iniciação, enfim, uma relação mais estreita ainda com a bossa nova, né? Exatamente. Eu tenho essas duas coisas muito fortes, que é a bossa nova e Beatles. Mas viver só pra isso não dá pé, até faz mal pro coração. Todo o nosso histórico brasileiro de bossa nova
da melhor safra de todas. Então, juntar Beatles com bossa nova em inglês era uma ideia gostosa. Eu tinha começado já a fazer um pouco no bossa and roll. Aí depois de digerir a ideia do Maynar, que o Maynar é um entusiasta, né? Ele é bitólatra também, né? Pô, pensa em Beatles, e aí eu lembrei, eu falei, putz, é mesmo, vamos fazer em bossa nova? Aí ele falou, putz, bossa nova. Aí ele começou a colocar esse lado da bossa nova no planeta, de como que é maravilhosa. E juntar Beatles com bossa nova ficaria uma coisa exótica, deliciosa. Então a gente, nesse repertório, tentou escolher as mais românticas, as que caberiam numa harmonização de bossa, né? She said you heard her song. Se eu não fizer amor assim sem mais. E quando você soube que as músicas teriam que ser seguir uma linha que a letra original já sugere, como é que foi para vocês? Foi um trabalho o quê? De tradutora, uma coisa, como é que... porque algumas saíram naturalmente de acordo com o que a letra original já dizia, outras não. Você teve que adaptar alguma coisa? Não, a gente... Tirou? Ah, tá. Teve que tirar, porque eu não... Foi uma pena, porque se eu tivesse tido essa informação desde o começo, que olha, você pode fazer versão desde que senão... Saia fora do tema original. Eu já teria escolhido talvez outras músicas, né? Beatles tem milhares de versões, todas as músicas, várias delas têm muitas versões de pessoas dos lugares mais distintos do planeta. E as versões mais esquisitas que você puder imaginar também. Vocês chegaram a ouvir alguma outra versão? Porque o que foi dito pra gente foi assim, olha, vocês não podem, essa nova leva de informações, falou, olha, não pode sair do tema original. E também está liberado versões antigas, de 20 anos atrás. Então lá fui eu catar Renato e seus Blue Caps, Rebels e tudo, e achei uma versão que eu tava com o negócio engasgado do I Wanna Hold Your Hand, né? Porque era todo o clima de baião, tinha feito em português, tinha saído fora. Eu falei, bom, então vou partir para a letra antiga, que eles já dizem que liberam, estão liberadas, né? Fui lá, catei. Aí um amigo meu de Ribeirão Preto mandou para mim uma versão do Renato e seus Blue Caps, do Wanna Hand, chamada O Bode e a Cabra, que cabia perfeito, mas o bode brigou com a cabra, era perfeito. A cabra voltamos gritou, a perguntar pros gringos lá, ó, achamos uma versão de 20 anos atrás. Ah, não pode. Vamos falar das participações. Tem o João Baroni tocando, né? Em algumas faixas, ele tá no disco todo ou em algumas faixas? Baroni está em algumas faixas, todas as faixas que tem bateria ele está. E ele está com a gente na banda também. Pô, que legal. No interstício lá dos Paralamas, e enquanto os Paralamas estão nesse descanso, ele vai estar com a gente na banda. O amor só precisa de nós dois. E turnê também, assim que possível, vai estar de novo na estrada? Não, a gente vai começar a fazer uns shows aí em novembro, dezembro, mas o show novo mesmo vai ser em janeiro. Vai começar por onde? Começar no Canecão, na primeira semana de janeiro. Pô, bicho, a gente ainda não sabe que show vai ser, mas... Vamos demorar pra assistir o show aqui em São Paulo? Não vai não, bicho. Porra, meu. Vai rolar, meu. Carinho sem ter fim, pra você eu digo sim. Bom, o único VMB que a Rita concorreu com o videoclipe foi esse, né? Esse último. De 2001, com Erva Venenosa, que estava concorrendo na categoria pop, melhor clipe de pop, e também direção de arte. Venenosa, erva venenosa, Porém, a Rita Lee é prata da casa, já foi homenageada em 95, na primeira edição, né? 98 teve o show, né? O acústico com o Milton Nascimento também. Olhada de suor, de tanta gente se beijar. Teve
a tua participação na festa, 99 com Tom Zé, Gil, Caetano, vocês fizeram lá lembraram a Tropicália e mostraram um pouco da Tropicália pra essa moçada aí. Bate macumba, iê, bate macumba, bate macumba, iê, bate macumba. Você foi apresentadora, né, no ano passado, em 2000, de uma das categorias. Foi. Queria que você dissesse pra gente qual momento foi mais importante pra você, ou mais legal, ou que você curtiu mais, se foi a homenagem, de repente, em 95, ou se foi estar fazendo uma apresentação, né, com banda e tocando. Ah, bicho, todos os anos a festa da MTV tá ficando cada ano melhor. Tá mesmo, tem assim, esse lado teve Esse ano foi muito legal. Vou trepar na escada pra pintar seu nome no céu. Sabotagem. A mim me gusta muito. O que eu mais gostei foi o primeiro, que eu apareci com as asas. As asas, também foi bonita aqui. Acho que foi no Memorial da América Latina, foi, né? Em 95. Foi. Ela é, pra mim, o mais poeta dos mutantes. Rita Lee. Ai, meu Deus, o que foi que aconteceu com a música popular brasileira? Hi, my name is Shirley MacLaine. É irresistível brincar de Oscar aqui, né? Parece que roqueiro brasileiro tem cara de bem-sucedido hoje, né? Yeah, thank you. Love you, Robert. Comenta um pouco, fala um pouco das versões dos Mutantes que já foram apresentadas no VMB. Ando Meio Desligado do Lulu, você lembra? Lulu fez Lembro. Fez Ando Meio Desligado, Bate Macumba, por vocês mesmos. É. E Top Top, né? Com Cássia Eller, você também participando. Mutantes tem esse lado todo, que estávamos anos-luz à frente do nosso tempo. E para mim é coerente esse revival de Mutantes, né? Tanto aqui quanto principalmente no exterior, né? Eu acho que tem tudo a ver essa redescoberta de Mutantes, esse som. Era um som que não existia marketing, não existia aquela coisa de vou fazer isto para tocar no rádio, era uma coisa muito honesta, né? E é atualíssimo, continua muito atual o som de Mutantes. Então, volta e meia, a meninada faz homenagens. Eu nem vejo a hora de lhe dizer. E depois de um beijo que eu já sonhei. Vamos falar um pouco da tua participação na televisão, na MTV, Rita. Ai, tão bom! Vamos começar em 91 com TV Lisão. TV Lisão, foi tão jóia fazer com o Bivar. A gente estava fazendo, em 86, a gente fez um programa de rádio, chamava Rádio Amador. Rádio Amador. Na 89 e na cidade do Rio. Uhum. E, putz, foi tão gostoso, porque eu não tocava nenhuma música minha, né? A ideia era essa, não era aquela coisa, vou tocar uma música da Rita Lee. Uhum. Então, esse lado todo... Eu me lembro dessa época, eu tava na rádio nessa época. E trabalhando junto com o Bivar, né? Que o Bivar é uma Bivar. glória, né? Os textos dele. E essa coisa do rádio deu aqueceu as turbinas, né? Desse lado todo de usar personagem e colocar punk com Dolores Duran e, né, aquele lado todo. Aí, quando começou a MTV, teve uma proposta, acho que o Rogério Galo era o diretor na época, e ele chegou com essa proposta. Falei, vamos botar o Rádio Amador para televisão, né? O programa de hoje será um tout petit peu mais cultural que os outros. Cultura em noite de sábado pode pesar mais que vatapá para recém-nascido, certo? E a gente foi, a mesma turma que fazia o Rádio Amador, Bivar, eu, Sueli, fomos lá para a MTV e foi uma delícia. Qual que era a tua personagem favorita? Ah, tinha todas, né? O Bivar escrevia uns textos para a Adelaide, tinha Gungun, tinha o Aníbal. Poxa, a gente fez umas coisas muito legais. E eu achei esse programa, o TV Lisão, ele foi muito bicado. Ele foi, modestamente, humildemente, ele foi bastante bicado. Assim, chupado mesmo, sabe? Você vê que
rolaram chupações em outros canais desse TV Elisão. Chilberto Chil! Uai, meu, tua Eita, como é que é? Bonita. Você tá meio magro. Magro? Senta aí, peraí, Chupeto. Vem cá. Não, aqui é... Tu agora é mecânico? Não, entendeu? Nas horas vagas a gente funcionamos de mecânico. Senta aí que eu tô resfriado. Vamos falar um pouco da revista. Aí, bom, rádio, TV, agora, né, como jornalista, é uma crônica que você escreve. O que você considera? Como é que você... Que nome você dá ao texto que você faz na MTV? Não sei. Na revista ou da MTV? Uma coluna mundana, social mundano. Eu já, há 2 anos, eu escrevo para uma revista que sai na Inglaterra que chama Leros. Não sei se você conhece. Leros, já ouvi falar. É para a comunidade brasileira de lá, de Portugal, Cabo Verde. Não dá risada de mim que eu falei Cabo Frio, você está dando risada. Ele é fogo, ele não, a gente não escapa. E o ouvido fica aguçadíssimo fica também, lá, né? O produtor, você errou a letra, vai. Então eu já estava com essa canja de escrever, né? E aí a revista da MTV começou e a Mônica Figueiredo, que é uma grande amiga minha, que é a Big Boss de lá, ela me convidou, eu topei, então estamos aí. Eu adoro escrever. Você escreve um texto e pronto, acabou? Ou você fica ali burilando, mudando? Ou então você escreveu um texto, tá prontinho, aí você fala assim, ah, não, mas esse assunto já caducou, vou pôr um outro aqui que é mais... Acontece isso? Eu escrevo de véspera, que aí a revista me dá um toque, fala, deve mandar um texto daqui 2, 3 dias, aí eu escrevo e mando. Não sei o que é. É mais fácil assim pra você que funciona. É. Obrigado. Obrigado a você. Foi massa. Meu amorzinho. Muito legal mesmo. Obrigado. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem mulher. Isso é o melô dos... das pessoas. Raul vira uma coisa muito boa nesse país. Tudo bem. Algum de vocês chegou a ver Raul? Eu não conheci. Não conheceu. Eu fui uma das primeiras pessoas, assim... Todo o interior do Brasil, cara, o que você vai... Eu vim lá do Agreste, Raul tinha as pessoas seguidoras dele em qualquer interior hoje. Let's Vamos, go rock and roll. Let's go do rock and roll. Vamos lá. Obrigado. Otto, Beto Lee. Viva a sociedade alternativa! Eu quero ouvir! Viva a sociedade alternativa! Se eu quero o que você quer, tomar banho de chapéu, ou esperar Papai Noel, ou discutir Carlos Gardel, então vá! Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Viva a sociedade alternativa. Viva a sociedade alternativa.
faço o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Viva a sociedade alternativa, viva, 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 viva a sociedade alternativa, viva, 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 viva a sociedade alternativa, viva, viva. Muito bom. Sem dúvida nenhuma aqui. Muito obrigado, Aí, Condom obrigado. Black, Beto Lee, olha aqui o CDzão. Valeu, a presa. O seu, quando é que sai esse ano? Sai o Sem novo, não? gravidade, tô saindo esse ano agora, tô acabando ele, tá? Então vem Trabalhando. Muito obrigado e altas horas pela minha admiração. E viva Raul Seixas! Muito obrigado. Aplausos, senhoras e senhores, aqui Beto Lee, Otto. Muito bem, daqui a pouquinho a gente continua com Altas Horas. Não perca ainda a homenagem a Raul Santos Seixas, Roger Rocha Morreira. Muito bem. Aê! Bom, pra gente terminar o programa, primeiro eu queria agradecer muito, viu, a vinda da banda inteira aqui nessa reunião. Muito obrigado mesmo. E também agradecer muito aqui a presença desses ilustres cantores brasileiros. E fanáticos por Raul Seixas. É, uns fanóticos. Boa essa, hein? Obrigado. Vamos encerrar o programa com o Roger, quando estava entrando agora aqui, ele falou, agora vamos cantar o hino nacional. Não é? Que é o Metamorfose Ambulante. Então vamos lá? Vamos lá. Deixa eu agradecer então as pessoas que estiveram com a gente até agora aqui, no Altas Horas. Semana que vem a gente volta, tá? Fica aí. Ouve aí, que vale a pena. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe faço horror. Eu sou ator. Eu sou ator. É pra chegar a um objetivo no instante. Eu quero viver
essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou ator, eu sou ator, eu sou ator. Eu vou lhe dizer aquilo tudo que eu lhe disse aqui. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião